Na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde a vida tem sido constantemente interrompida por ondas de violência, ataques armados e deslocamentos forçados, qualquer avanço representa muito mais do que uma vitória de momento. É uma fagulha de esperança para milhares de pessoas que vivem há anos entre o medo e a resistência. E foi com esse espírito que a população de Muendumbe recebeu a notícia do recente sucesso das forças locais. A neutralização de 18 insurgentes que tentavam atacar a aldeia de Magaia no dia 7 de junho de 2025. O anúncio foi feito pelo administrador do distrito de Muendumbe, João Bosco, que em declarações ao jornal O País confirmou que os terroristas recuaram após serem surpreendidos por uma resposta rápida e determinada das forças locais. Abre aspas. No ataque ocorrido na aldeia de Magaia, os terroristas recuaram nas suas incursões após receberem uma resposta muito forte da força local, o que resultou na morte de 18 membros do grupo, afirmou Bosco. Ainda segundo ele, a situação no distrito encontra-se atualmente calma, uma pausa rara e valiosa em meio ao caos que tem se tornado rotina para os residentes da região. Essas pequenas vitórias são na realidade conquistas imensas para quem vive o conflito na pele. Cada insurgente abatido representa um agressor a menos, uma família que poderá dormir com um pouco mais de tranquilidade, uma criança que talvez consiga frequentar a escola por mais alguns dias sem ser interrompida por sirenes, correria ou gritos de desespero. No entanto, mesmo com avanços, o conflito ainda está longe do fim. A instabilidade permanece como uma sombra sobre a província e muitos moradores continuam a viver com medo de novos ataques. Um exemplo cruel disso foi relevado pelo próprio administrador. 8 jovens raparigas que haviam sido raptadas por terroristas foram libertadas, mas não por ação direta do Estado ou Forças Armadas, e sim mediante o pagamento de resgate. Esse detalhe é alarmante e, ao mesmo tempo, o símbolo da complexidade da guerra que se trava em Cabo Delgado. Não se trata apenas de uma luta armada entre forças governamentais e grupos extremistas, mas de um conflito profundamente enraizado em desigualdades sociais, ausência de serviços básicos, marginalização e falta de oportunidades para jovens. Esses episódios também levantam questões urgentes sobre a atuação do Estado. Até que ponto o governo tem sido transparente com a população sobre a real situação no terreno? Quais são os planos concretos para restaurar a ordem e, principalmente, garantir que os moçambicanos que retornam às suas aldeias possam reconstruir suas vidas com dignidade e segurança? Transparência não é apenas uma exigência moral, é uma ferramenta essencial para a reconstrução da confiança entre o povo e o Estado. E sem essa confiança, qualquer vitória corre o risco de se transformar em um alívio temporário, sem efeitos duradouros. Ao longo dos últimos anos, o governo tem divulgado diversos avanços no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Contudo, especialistas e organizações da sociedade civil têm alertado para a falta de informação detalhada e a ausência de mecanismos claros de prestação de contas e, sobretudo, para o silêncio diante de episódios sensíveis, como desaparecimentos, abuso e detenções arbitrárias. A luta contra o terrorismo não pode justificar a opacidade. O povo tem direito de saber o que está sendo feito em seu nome, com que meios e com quais consequências. O caminho para a paz duradoura passa necessariamente por mais do que vitórias militares. É preciso um plano sério de reconciliação nacional que envolva apoio psicológico às vítimas de violência, reabilitação das infraestruturas destruídas, retorno seguro dos deslocados e, acima de tudo, uma estratégia de desenvolvimento que alcance os jovens.
principais alvos de recrutamento pelos grupos extremistas. A juventude de Cabo Delgado precisa de alternativas, oportunidades reais de educação, emprego e participação política. A violência que assola a região não surgiu por acaso. Ela é fruto de décadas de negligência, exclusão e promessas não cumpridas. E se não houver uma mudança profunda na forma como o Estado se relaciona com as populações locais, o ciclo de violência poderá se renovar indefinidamente, mesmo após períodos de aparente tranquilidade. Por isso, celebrar vitórias como a de Magaia é importante. Sim, devemos reconhecer e valorizar o esforço das forças locais, que muitas vezes, com recursos limitados, se colocam na linha da frente para defender suas comunidades. Mas devemos também lembrar que o objetivo final não é simplesmente derrotar os terroristas, é construir uma sociedade mais justa, segura e inclusiva. Uma sociedade onde a paz não seja uma exceção, mas uma constante. Cada insurgente neutralizado pode representar um dia a mais de paz, mas só políticas públicas consistentes poderão garantir décadas de estabilidade. Cada rapariga libertada traz um alívio imenso, mas só um sistema de proteção robusto poderá garantir que outros não sejam levados amanhã. Cada aldeia protegida reacende a esperança, mas só a presença contínua do Estado em forma de saúde, educação, justiça e desenvolvimento poderá sustentar essa esperança. Moçambique está num momento decisivo da sua história. O que for feito agora em Cabo Delgado ou deixado de fazer vai repercutir por gerações e cabe ao governo, à sociedade civil e à comunidade internacional reconhecer que a reconstrução da paz começa com pequenos passos. Sim, mas exige um compromisso firme, transparente e duradouro. A paz não nasce de um único momento. Ela é construída passo a passo, com coragem, com verdade e com o envolvimento de todos. E em Cabo Delgado, cada pequena vitória é mais do que um resultado militar. É a confirmação de que o povo moçambicano ainda acredita em um futuro diferente e possível. É isso, uma boa notícia para nós moçambicanos, principalmente para os moçambicanos residentes no norte, especialmente na província de Cabo Delgado. É com honra, é com prazer que eu digo que tivemos essa pequena vitória de 18 insurgentes abatidos. O nosso administrador Bosco é que trouxe essa notícia. Então, mas eu, nesse texto que eu falei anteriormente, que eu narrei anteriormente, eu deixo claro que é a questão da transparência com os moçambicanos. Os moçambicanos devem estar o mais a par possível da situação em Cabo Delgado. Só assim nós podemos nos aproximar da província que faz parte de Moçambique. Às vezes, essa falta de informação que nós temos da província de Cabo Delgado faz com que nós, moçambicanos, estejamos afastados, porque não sabemos o que está a acontecer na província de Cabo Delgado. Quantas pessoas foram capturadas, quantas pessoas foram sequestradas, como é que nós podemos ajudar e mandar talvez algumas doações para o outro lado. É por isso que eu faço esse trabalho, sempre trago as informações mais frescas possíveis para que vocês estejam sempre atualizados do que está a acontecer na província de Cabo Delgado. Mas o governo também deve ser transparente, deve chamar a imprensa para poder informar todos os dias qual é a real situação desta província. Porque é uma província que está a passar por maus bocados, é uma província que faz parte de Moçambique. Mas hoje nós trazemos uma notícia que não é uma vitória grande, como eu digo, mas é nos pequenos passos, valorizando essas pequenas vitórias, é que nós conseguimos chegar até a vitória final. Porque não vai ser fácil, não é uma caminhada fácil, mas é possível. Essas pequenas vitórias é para dar esperança e fazer com que o povo moçambicano acredite que ainda é possível acabar com essa questão que tanto aflige Moçambique e aflige outros países africanos. Não é um problema só de Moçambique. Moçambique também tem esse problema por conta dos recursos, também por conta de vários fatores envolvidos. Mas a África, no geral, passa por isso. Países como Nigéria, Burkina Faso estão na mesma situação. Até pudesse criar uma organização de combate
que envolva todos esses países que estão a passar por isso. Porque eu acho que em muitos países que têm experiência com o terrorismo, em combater esse tipo de situações. E Moçambique poderia aproveitar muito dessa experiência. Mas eu acho que é importante ser transparente, é deixar claro o que está a acontecer para a população moçambicana e aqueles que estão interessados em ajudar, orar ou de outras formas, podem estar a par da situação de Cabo Delgado. Porque às vezes nós, para termos informação da nossa própria província, do nosso próprio país, temos que recorrer a mídias internacionais. Não é algo que agrada, não é algo que é bom. Eu acho que essa questão da liberdade de imprensa é importante, porque já é dito, a imprensa é o quarto poder. É como o povo entende o que está a acontecer no seu país. A imprensa é extremamente importante. Então, essa vitória é uma vitória pequena, mas é uma vitória para comemorar. Mas agora, o que nós queremos estar sempre a informar é como é que estão as populações de Cabo Delgado sentimentalmente, psicologicamente, porque muitas vezes esse tipo de questões não são feitas para essas pessoas que passam por maus bocados, precisam de bens básicos. Eu lembro que no início todos estávamos unidos, quando os ataques começaram, vamos juntos, Cabo Delgado, mas ultimamente já não vejo esse fervor, essa vontade de fazer com que nós possamos ajudar essa província da melhor forma possível. Mas é isso que eu trago, foram 18 insurgentes que foram abatidos, tentaram atacar, mas foram surpreendidos e a situação foi controlada. Isso é muito bom, isso é importante para nós. Mas o que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é a estratégia que você acha que o governo deve tomar para poder, de certa forma, mitigar e neutralizar essa questão de Cabo Delgado? Muito obrigado por estar aqui comigo. Não esqueça que o lema sempre do canal é o dar África, é uma perspectiva africana. Até o próximo vídeo.